Fala aí, seus cara suja! Como é que vocês estão, véi? E bem, pessoal, o vídeo de hoje é algo bem diferente do normal. Imagine um mercado, seja ele online ou físico. Possibilidades e negociações quase infinitas. Me dê o seu preço, que eu te darei a minha proposta. Agora aplique isso ao Magic Rampage, um jogo com uma economia controlada por programação, ou melhor, uma economia imaginária, pois o vendedor não passa de uma imagem 2D. Mas imagine um mercado e economia no Magic Rampage. Antes de se aprofundarmos de fato nesse assunto, eu gostaria de falar que esse vídeo é meramente entretenimento. Um mercado em um jogo como esses deveria ser muito bem elaborado, se é que ele chegaria a ser uma ideia viável para os desenvolvedores. Porém, começando por esse fato, como funcionaria esse mercado? E o mais curioso, como nós poderíamos aplicar uma economia ao Magic? A primeira etapa é bem simples, e ela se torna simples pois nós já temos todos os elementos para construir esse mercado. A moeda de troca, a mercadoria e uma figura para representar esse mercado. Mas espera aí, Oráculo, você apenas citou tudo que já existe no Magic Rampage, então melhor deixar do jeito que tá, né? Sim, você não tá errado. Eu tenho todos os ingredientes da sopa, só que no meu caso, eu vou alterar o tempero dela. Chegando na loja, existiriam duas abas. A aba comum, single player, que nós já conhecemos, e lá no canto, uma nova aba, o Mercado Rampage. Um mercado onde os jogadores que são os vendedores. Sabe aquele item raro que você só pega no final do ano? Ele pode ser vendido por ouro aqui, por um preço não tão acessível, mas ele é vendido aqui. É aqui que entra a famosa economia. Mas, simulando esse mercado vazio, como ele funcionaria de fato? Como você venderia algo aqui? Bem, abrindo o mercado Rampage, ao tentar vender um item do seu inventário, não iria mais aparecer o preço padrão de ouro, porque esse preço seria decidido pelo jogador. E após definir um valor e criando o pedido de venda, ele iria para a prateleira do mercado, ficando lá até um jogador o selecionar e pagar claramente a quantidade de ouro exigida. E ao completar essa função, o seu item que estava na prateleira iria para o inventário do jogador que comprou, e o ouro que ele pagou iria para o seu inventário. Agora imagine isso funcionando com todos os jogadores do Magic. Iria existir mais de um jogador vendendo o mesmo item. Então, como em todo mercado, você compra o mais barato. É aí que a interação começa. Agora bora para outro exemplo, como o modo Plus do Magic Rampage. Como prometido pelo próprio André, ao finalizar o game nessa dificuldade, ganhará recompensas exclusivas. Que consiste em um modo muito mais difícil, só que com prêmios bem épicos, lendários, por zerar o jogo no modo Novo Jogo Mais. E o jogador que possui tais itens em seu inventário poderá lucrar milhões em ouro, vendendo algo escasso no mercado. Afinal, a exclusividade não tem preço. Imagine itens como Conjunto Sobrevivência, Conjunto Tesouro, itens que se você vender direto do inventário, te dá pouco ouro. E depois disso, o item simplesmente desaparece, não vai para lugar nenhum. Mas colocando um item dessa raridade em um mercado com players reais, ele não só valeria mais, como também ganharia um novo uso. E para facilitar cada vez mais, ao entrar no mercado Rampage, existiriam filtros de pesquisa, ou uma barra de busca digitando o nome exato do item. Você escolhe, ficando cada vez mais fácil encontrar o que você procura. Porém, algumas regras teriam que existir, porque você poderia muito bem duplicar um item, como a Espada das Mil Mentiras, e vendê-la infinitamente para iniciantes, por exemplo. 5 para você, 1, 2, 3, 4, 5 para mim. Para controlar essa questão, itens conseguidos na sala de conquista, ou duplicáveis, não poderiam ser comercializados, tais como runas, essências, runas elementais e chaves. Pessoal, é necessário lembrar que isso aqui é simplesmente ou praticamente impossível de acontecer de verdade. Minha intenção aqui é apenas simular o assunto que até mesmo já foi comentado em lives, mas que alguns pontos dessa ideia fazem muito sentido. E são, sim, usuais, mas todo o contexto em si vai ficar só na nossa imaginação.
E pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha curtido essa ideia. E eu gostaria de anunciar aqui, no final desse vídeo, o ganhador do evento mutável, que aconteceu lá no meu server, o Darth Anakin. O objetivo principal desse evento era criar teorias sobre o que tá acontecendo no minuto 3.47 do vídeo da taverna, que é isso aqui. O real significado dessa cena é uma base de pesquisa onde o oráculo sofre uma mutação e, consequentemente, troca de classe. E o usuário Darth Anakin acertou em cheio. Meus parabéns. E sobre o vídeo, isso não passa de uma simulação para entreter vocês, mas não deixa de ser da hora. Caso tenha realmente gostado do vídeo, considere se tornar um inscrito aqui do canal. Eu ficaria muito grato. Porém é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até a próxima e até mais.